Nós aqui, gravação iniciada. Boa tarde a todos. Lembrando sempre que essa gravação vai subir no máximo até a próxima aula, né? A nossa aula de hoje, dando continuidade às nossas obrigações acadêmicas, né? Enquanto essa disciplina de direito municipal, lá a gente já vai estudar as questões envolvendo o município, né? Para aqueles que, porventura, estejam começando agora ou estejam pegando aí o bonde andando, seja nas gravações, etc. A gente começou, na nossa primeira aula, falando sobre a criação, né, desse Estado no seu sentido lato sensu, né, como que esse Estado é criado. Depois, fomos mais de forma profunda chegando aos municípios, efetivamente. Então, a gente passou por uma teoria do Estado, por ciência política, só relembrando que para que tenhamos um Estado precisa de ter território, precisa de ter povo ou população, e precisa de um governo, de uma soberania, né, de uma política soberana. Então, esses três elementos são elementos fundamentais para que haja a possibilidade de uma criação de um Estado. E aí a gente começa a desdobrar todas as questões envolvendo a figura desse ente chamado município. Esse ente é um ente federativo, a doutrina ultramajoritária já assegura isso, tem uma corrente minoritária, uma corrente que traz o seu volume de importância, traz o seu barulho, vamos dizer assim, com as suas visões, que é capitaneada, né, que é, enfim, direcionada pelo professor José Afonso da Silva, no qual ele assegura, na verdade não é que ele assegura, ele traz a dúvida, ele faz o questionamento se de fato o Constituinte queria colocar o ente federativo, o município, como um ente dessa federação, né? E ele traz esses desdobramentos. Uma das principais ponderações que o professor José Afonso coloca é que esse município não goza de todos os poderes inerentes do Estado. Quais seriam o executivo, o legislativo e o judiciário? Como vocês já sabem, né, pelo menos eu presumo que tenham já consciência sobre isso, não temos dentro do município o poder judiciário. Então, cabe ao poder estadual, poder judiciário do Estado ou poder judiciário federal, dependendo das circunstâncias, fazer as vias desse poder do município. Então, no nosso caso, aqui no Rio de Janeiro, o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, ele vai acobertar os 92 municípios que não têm o Poder Judiciário. Então, desta forma, a organização judiciária se deu dessa forma. E aí o professor José Afonso da Silva, ele começa a fazer algumas distinções sobre isso. Nós já temos situações envolvendo essa linha de raciocínio. Como eu disse, é uma corrente ultraminoritária, mas pela importância do professor, nós temos de ter atenção. A gente deu continuidade, falando na semana passada, sobre a questão legislativa desse município. Como que esse município, ao ser criado, como que ele vai ser gerido? Né? Quais serão as normas desse município? Qual será a lei maior desse município? E aí, penso eu, que aqueles que estavam aqui vão lembrar que da semana passada nós falamos um pouquinho sobre a pirâmide de Kelsen, né? O que Kelsen falou, nada mais, nada menos, ele trouxe a hierarquia das normas. Temos normas de uma hierarquia maior em relação às outras normas. E aí fica claro a vocês já estudaram isso, vocês já viram isso em Introdução ao Direito, já viram isso em Direito Civil, possivelmente, já viram isso em Direito Penal, por exemplo, que a nossa lei maior é a Constituição, quando estamos falando da questão federativa. Se eu estiver falando do Estado, a Constituição do Estado, já que eu tenho também uma Constituição estadual, é a lei maior para aquele Estado, naquele território estadual. E no caso do município, nós também temos uma Constituição municipal? Não. Nós temos uma lei orgânica. Essa lei orgânica que tem natureza de Constituição municipal, entre aspas. Então, cuidado. Já vi provas, inclusive eu narrei aqui na semana passada,
salvo o melhor juízo, foi a prova de procurador do município de Maricá, que cobrou isso dos seus candidatos, né? Qual seria a lei maior naquele município, naquela municipalidade. E aí a alternativa correta era a lei orgânica, mas muitos candidatos colocaram como Constituição Municipal. Não existe a figura da Constituição Municipal. O que existe é a lei orgânica do município, que tem natureza de Constituição. Natureza não é a mesma coisa de ser, é uma ideia do que acontece. E aí nós falamos sobre a necessidade, né, lá nos seus artigos 29 e 30 da nossa Constituição, trazendo todas as questões inerentes à lei orgânica. Então, vocês se viram, por exemplo, alguém viu Fantástico ontem? Me contem aqui, que eu vou já contar, já para vocês verem o que aconteceu. Ontem, no Fantástico, teve uma matéria envolvendo o vereador do município do Rio de Janeiro. Vocês devem conhecer, né, o vereador Gabriel. Né? Alguém chegou a ver essa reportagem? Alguém lembrou? Letícia está falando que sim, então creio que viu também. Alguém mais que puder aí? Vocês viram aí essa reportagem envolvendo o vereador Gabriel Monteiro, se não me engano? Sim, professor. André. Beleza. Se vocês repararem lá, talvez vocês não tenham se atentado para isso, mas na reportagem, e aí vocês estão vendo como a nossa aula foi comprometer aos senhores que não seria uma aula meramente teórica. Era aquela aula que acontece na prática. É aquela aula que vocês vão ver o dia a dia acontecendo se vocês tiverem olhos para enxergar aquilo. Não adianta ouvir aqui a minha aula, enfim, fazendo outras tarefas, por mais que eu saiba que isso pode acontecer em algumas situações. Mas na reportagem do Pedro, se não me engano, o repórter, o nome dele é Pedro, ele falou o seguinte, eu vou tentar reproduzir com as minhas palavras, tá? Foi mais ou menos isso. O vereador Gabriel é um dos parlamentares do município do Rio de Janeiro que menos atuou no parlamento. Salvo engano, e aqui minhas palavras, tá? Salvo engano, ele apresentou 3 ou 4 projetos de emenda à lei orgânica do município. Se vocês olharem aí, ou jogarem aí de novo no Globoplay, etc., e rever essa reportagem, você vai ver essa fala com as palavras, óbvio, do repórter. Eu estou aqui parafraseando. Eu estou dizendo isso para vocês verem a importância. Eu tenho certeza que 95%, 98% da população que viu o Fantástico ontem, que viu essa matéria acontecendo, com muita licença poética, ligou o F para essa informação, que trocou a lei orgânica, que quis emendar a lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Mas para os senhores que assistiram a aula da semana passada, vocês já poderiam buscar esse gancho e tirar a onda com a sua família. Você poderia falar assim com o seu esposa, esposo, filhos, namorados, enfim, seja o que for. Tem a lei orgânica do município. Tenho certeza que o seu familiar, o seu ente querido, não vai ter essa informação. E você pode dizer, a lei orgânica do município está prevista no artigo 29. Ela foi aprovada por 2/3 da Câmara dos Vereadores, aprovada em 2 turnos, com limite mínimo de 10 dias, e tem natureza jurídica de Constituição. Você já tirou onda com a tua família. A tua família viu que você está em um outro patamar, porque você está estudando aquilo que acontece na prática. Então, eu quero que vocês tenham bastante atenção nessas reportagens que vão começar a envolver as questões municipais, porque é o dia a dia. Então, vejam, para minha sorte, uma matéria que saiu no domingo, eu falei na segunda-feira pretérita com vocês, trazendo as informações daquilo que está acontecendo a todo momento. Então, a gente vai além. Já sei que o município precisa dessa lei orgânica, já sei que essa lei orgânica tem que ser votada em 2/3, com votação em 2 turnos, com limite mínimo entre um turno e outro de 10 dias. Quem disse isso? Sou eu? Não. Eu decorei isso? Não. Até hoje eu não consigo decorar.
está escrito no artigo 29 da Constituição. Então, eu tenho que pegar e ler o artigo 29. Agora, não adianta querer saber sem ler. Isso é impossível. Né? Os alunos do direito, às vezes, acham que isso vai cair, né? Vai ser que nem aquela questão, vou dormir com o livro no travesseiro para ver se entra a matéria na minha cabeça. Não vai entrar se não tiver o esforço de sentar o bumbum na cadeira e ler a disciplina. Senão não adianta. Né? Ler a disciplina, ler a lei, enfim, etc. Então, estou mostrando a vocês que, dentro da prática, isso acontece. Isso acontece. Então, as discussões que, por exemplo, acontecem na Câmara de Vereadores de Miguel, de Vassouras, de Pati, está prevista e começa lá no artigo 29. Então, eu preciso entender como isso funciona. Então, eu já sei que esse município é criado, precisa de um território, de um povo, de um governo soberano. Eu preciso ter uma lei orgânica que vai trazer dentro daquela municipalidade uma lei maior, que vai ser regida, que vai ter como base não só a Constituição Federal, mas como a Constituição Estadual também. Elas têm de conversar entre si. Não pode haver dicotomia, não pode haver conflito das normas infraconstitucionais com as constituições do Estado e com as constituições do município, com a Constituição, perdão, federal. Então, não pode uma lei orgânica do município, por exemplo, de Miguel Pereira, violar um dispositivo da Constituição Estadual. Senão, acontece uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E se essa lei violar, por exemplo, a Constituição Federal, pode ter uma ADIM, né, uma ação direta de inconstitucionalidade? Não. Contra a lei do município, não cabe ação direta de inconstitucionalidade lá no STF. Só cabe a DPF, ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Mas calma, que isso não é a matéria para vocês nesse momento, eu só estou falando para que vocês se acostumem com esses termos, com essas terminologias. Isso é matéria para constitucional, talvez 3, porventura, ou jurisdição constitucional, depende do nome aí que a FAMIP acaba dando para essa disciplina. Então, vocês vão ver as matérias, as normas de ordem municipal não são levadas ao STF via ação direta de inconstitucionalidade. Valque, mas por que não é levado ao STF? Pô, por óbvio. Vamos imaginar, nós temos 5.500 municípios. Só hoje, nesses 5.500 municípios, vamos imaginar que uma lei tenha sido aprovada nos 5.500 municípios. Vamos só imaginar uma lei, apenas. E que em cada uma dessas leis tenha um dispositivo que viole a Constituição. Só aí nós teremos, no dia de hoje, 5 possibilidades de 5.500 ações diretas de constitucionalidade para o STF. Você vai engessar o STF, para o STF, só para julgar as questões envolvendo as leis municipais. E isso o Constituinte já vetou. Como que ela vetou? Trazendo a DPF, que é a ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Mas isso é matéria lá para frente, eu não vou entrar nesse mérito, não quero nem apavorar vocês nesse sentido. Então, primeira aula, nós entendemos isso e vimos uma característica fundamental do município. Na verdade, dos entes federativos. Esses entes federativos, e no nosso caso, o município, tem uma característica que é latente. Qual é essa característica? Quem lembra aí? Quem consegue dizer? Pode botar no chat também, não tem problema nenhum. Quem lembra qual é o adjetivo que não pode faltar, que a gente não pode esquecer em nenhum momento quando envolve um ente federativo? Autonomia. Então, quando a gente fala em ente federativo, não posso esquecer de autonomia. Então, quem faz a gestão desse município é autônomo. Vai gerir a máquina da forma que bem entender. Seja o presidente da República, seja o governador, seja o prefeito. Ah, Walter, então você está me dizendo que se eu sou autônomo, eu posso fazer o que eu bem entender. Se eu tenho autonomia, eu vou me manter da forma que eu bem entender. Então, eu vou fazer de qualquer forma? Não. Esses entes federativos, e aqui eu vou me ater exclusivamente aos municípios, né? O prefeito ele tem autonomia? Sim.
Sim, tem autonomia, mas essa autonomia começa a ser limitada. Porque vamos imaginar, tá? Eu vou trazer exemplos esses esdrúxulos, exemplos esses que são meramente, enfim, não tem outro adjetivo a não ser esdrúxulo. Vamos imaginar que, por algum motivo, né, o André, não o André Júnior, que está aqui, né, flamenguista, que na quarta-feira começa a infartar envolvendo o Fla-Flu, né, mas, enfim, não o André Júnior, mas o André português. Vamos imaginar que o André acorde com uma ideia assim, mirabolante. Ele tem várias, né? Mas assim, as ideias assim, mais estapafúrdias da face da Terra. Sei lá, vamos imaginar que o André acorde um dia e fale o seguinte: não é possível mais andar com camisa quadriculada no município de Miguel Pereira. Isso fere o direito de ir e vir. Perfeito. Isso não tem cabimento. Eu estou mandando, é a autonomia que eu tenho. Eu vou gerir esse município da forma que eu achar conveniente. Prefeito, segura a tua onda. Porque você tem autonomia, mas essa autonomia, ela parte do povo. Essa autonomia, na verdade, não é uma autonomia sua, André Português. É uma autonomia que o povo outorgou a uma pessoa para defender os seus interesses. Caraca, Walker, que negócio confuso. Isso está previsto no artigo 37 da nossa Constituição. O artigo 37, ele vai ser um divisor de águas na nossa organização. Porque lá ele vai falar o seguinte: o governador, o prefeito, seja quem for, você está administrando a máquina pública, você tem de seguir 5 princípios. E desses princípios você não tem como fugir. Você vai seguir esses 5 princípios. Alguém lê para mim aí o artigo 37 da Constituição, por gentileza? A, a administração pública, direta ou indireta, ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também os seguintes incisos. Aí vem primeiro os Beleza. cargos. Não, pode deixar, Beleza, André. Pode deixar, só o caput mesmo. O que ele está dizendo aqui no artigo 37, e isso vai ser tema das nossas aulas? A administração pública, direta e indireta. Vocês vão ver, tá? Eu vou aqui já antecipando alguns pontos, senhores, mas assim, não se preocupem muito com isso. São assuntos que vocês vão voltar a ver isso em vários momentos. Eu creio que vocês já falaram sobre esse dispositivo em teoria do Estado, civil, introdução ao direito, possivelmente vocês podem ter já falado sobre esse dispositivo. Então, tem algumas questões terminológicas que está na Constituição que pode gerar dúvida a vocês. Vocês vão ver isso com mais riqueza de detalhes quando chegar a matéria inerente a isso. Então, mas eu vou aprofundar em tudo agora. Como eu disse para vocês, essa matéria tem um condão constitucional, tem um condão administrativo e um condão tributário. Eu preciso entrar nessas 3 vertentes, nessas 3 disciplinas. Então, o que diz o artigo 37 que o André acabou de ler? A administração pública direta e indireta. Vocês vão ver que a administração pública ela é dividida em direta e indireta porque está na Constituição. Tá? O que importa para a gente nesse momento? O que é a administração pública direta? É o Estado propriamente dito. Né? Essa é a administração pública direta, o Estado. A Prefeitura de Miguel Pereira, a Prefeitura de Pati da Alfreda, a Prefeitura de Vassouras. E tudo aquilo que está ligado a ela. A Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública. Tudo isso é administração pública direta. Ela mexe com o Estado, né, na figura do município propriamente dito.
E quem é a administração pública indireta? São outras pessoas jurídicas que compõem a administração pública de forma indireta. As autarquias, as fundações, etc. Né? Por exemplo, aqui a gente está falando da FAMIP. A FAMIP tem uma mantenedora, que é a Fundação Severino Sombra. A fundação é a administração pública indireta, mas, nesse caso, uma fundação do direito privado, não do direito público. Enfim, são questões que vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Eu não quero confundir a cabeça de vocês para esse momento. Apesar de já estar trazendo as informações, tá? Sugiro que vocês anotem essas questões, porque são questões que podem ser cobradas mais cedo ou mais tarde, por mais que não na profundidade, para vocês que estão começando. Então, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Qualquer dos poderes. Quais poderes? Os 3 poderes que estão lá previstos no artigo 2º da Constituição. Executivo, Legislativo e Judiciário. Da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá os princípios. Agora, a pergunta que mais dá problema, o que é princípio? Se eu pudesse falar para vocês o seguinte, o que é princípio a vocês? O que poderia me dizer aí, me responder isso? O que é princípio? Como é que a gente poderia conceituar esses princípios que o direito fala a todo momento? Princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da legalidade. O que são princípios? Alguém já consegue trazer aí essa... algo que norteia, né? É algo que norteia. Um conceito moral, né? Que traça uma direção, né? Até um norteamento, um conceito moral que pesa naquela sociedade e que mostra o norte que o Estado deve seguir. Tá, que mostra o norte que o Estado deve seguir, que norteia... Seriam regras e condutas também? Regras e condutas? Regras e condutas... De maneira meio que organiza a situação toda, né, de como agir de maneira correta, de bons princípios e tudo mais. Tá, beleza. Assim, Regras, condutas, assim, atitudes que vão ser tomadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O princípio é o que tem que vir. O princípio é o que tem que vir primeiro. Então, não vem nada depois, senão os princípios. Então, vamos supor, para você seguir alguma coisa na administração pública, você primeiro precisa observar esses princípios. Mais ou menos, mas enfim, vamos aqui parar para assim, só uma questão para vocês verem o quanto isso é difícil, tá? Quando a gente fala em princípio, se eu falar para vocês o seguinte, eu quero ganhar uma licitação e para isso eu vou corromper a administração pública municipal para que eu ganhe essa licitação. Isso aqui no Brasil quase nunca acontece, mas assim, na Suíça, na Suécia, só na França. Nos países nórdicos, isso acontece com uma certa frequência. Isso fere algum princípio? Isso para vocês soa bem ou isso é esquisito para vocês? Moralidade. Principiologicamente falando, moralidade, né? A Ariane falou assim, poxa, legalidade, a própria legalidade também. Fere legalidade. Fere todos. Olha só, o que é princípio? Princípio é aquilo que nossos pais, nossos tios, avós, as pessoas que nos criaram, tentaram nos passar. Se meu filho chega em casa, né, com um carrinho desse não, porque eu sei que é meu, mas enfim. Se meu filho sai da escola com um brinquedo que não é dele, o que eu vou falar para o meu filho? Vai lá no dia seguinte e devolve esse brinquedo. Isso não é seu. O amigo não te deu esse brinquedo. Você pegou esse brinquedo. A criança faz isso porque a criança não tem princípio. Né? A criança, ela não quer saber. A criança, por si só, ela é um serzinho covarde, às vezes. Não quer saber se é menino ou menina, taca-lhe a mão na cara, a briga estanca, a porrada estanca, porque está aprendendo tudo isso. E a partir do momento que eu ensino para o meu filho isso, que ele não pode pegar aquilo que não é dele, eu estou passando um princípio. Por mais que a lei já fale. O que meu filho fez é furto. Artigo 155 do Código Penal.
estou passando, antes que a lei fale, um princípio. Então, quando a gente fala em princípio, é o seguinte, não tem solução, vamos para os princípios. O que acontece ultimamente é uma inversão. Hoje os princípios vêm se tornando uma fonte muito mais importante no direito do que efetivamente a lei, a norma. Quando a gente fala de princípios, nós estamos falando de uma bússola. Porque, na verdade, o que vai trazer as rédeas, vai balizar, são as normas. Como que nós iremos olhar e aplicar esta norma? Com base nos princípios. Então, meus pais me passaram os princípios. Hoje, eu sou autônomo, maior idade, etc. Parará, toco a minha vida. Quando surgem alguns assuntos, eu falo, putz, vou fazer isso? Isso fere o princípio da minha família. Porque princípio a gente parte, sendo redundante, do princípio, que é uma coisa positiva. Mas talvez, eu estou aqui imaginando, estou botando em hipótese, beleza? Como essa aula vai subir para o YouTube, etc., parará, eu estou num ambiente acadêmico, eu estou discutindo as questões acadêmicas e por isso eu estou imunizado. Não quero trazer visões práticas em cima de um caso. Não estou fazendo juízo de valor a ninguém. Estou trazendo exemplos esses que podem ser próximos a vocês. Quando eu digo vocês, qualquer pessoa que venha me ver em qualquer parte do mundo, eu não sei em que momento isso vai parar, já estou aqui fazendo já o meu, segurando os meus problemas, né? Mas vamos imaginar que a família Odebrecht, estou imaginando, eu estou trazendo exemplos hipotéticos, eu não tenho nenhuma certeza disso, né? Mais uma vez, eu estou num ambiente acadêmico, discussões acadêmicas. Vamos nós. Então, vamos imaginar que a família Odebrecht, o Emílio Odebrecht, quem criou, né, a construtora Odebrecht, tenha passado para o seu filho, no caso o Marcelo, até acho que isso não aconteceu, uma visão, meu filho, corrompe o poder público para conseguir os contratos. Então, se eu falo isso para os meus pais, se eu falo isso para o meu filho, isso fere, porque não é um princípio da nossa família. Mas talvez seja um princípio de outras famílias. Talvez o filho do Fernandinho Beiramar não se torne traficante? Não sei. A questão principiológica. Então, o princípio, ele vem antes de tudo. Antes de tudo. Não é o fim, ele é o início. Então, eu tenho que ler as normas, eu tenho que ler tudo com o olhar do princípio. Eu não posso fechar os olhos para as normas. Eu tenho de ler as normas com base nos princípios. Então, eu fico dizendo que os princípios são uma bússola. Então, quando o Constituinte colocou no artigo 37 a seguinte redação: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. O que ele está querendo dizer? Olha só, eu não quero saber quem é. Está ligado à administração pública, tem de seguir esses princípios. Sabe por quê, Eduarda? Em algum momento, não vai ter uma norma. Como é que aquele prefeito do interior do Acre vai agir? Vai agir conforme os princípios. Vamos imaginar, Luciana, que está lá em Ji-Paraná, em Rondônia, um município pequenininho, mas um município extremamente rico. Não tinha uma lei falando sobre PPP, parceria público-privada. Então, o prefeito poderia fazer, não tem lei, como é que ele vai agir? Com base nos princípios. Então, princípios é o norte, o princípio é a bússola que tem que ser usada. E que princípios são esses? O primeiro princípio é da legalidade. O que é legalidade? Walker, é simples, porque legalidade é lei. Não. Porque, na verdade, essa legalidade é a norma. Porque quando eu falo em lei, parece que eu tenho que só cumprir o que é lei. E o que for decreto eu não vou cumprir? Não. Então, quando o Constituinte fala no princípio da legalidade,
Ele fala o seguinte: a administração pública siga a legalidade. Aí eu pergunto aos senhores, vamos começar a entender esses princípios para que vocês vejam que esses princípios do artigo 37 é um freio, ou melhor, é um contrapeso à autonomia que eu falei para vocês. O André Português, ele pode? Pode muita coisa. O Severino pode? Pode muita coisa. Mas calma aí. Tem limites. Você não pode tudo. E quem dá esse limite? A legalidade. Mas a legalidade vem da lei. Então a lei está trazendo limite. Aí eu pergunto a vocês, o que é o princípio da legalidade? Pela fala de vocês, creio, pela fala de vocês, ou já estudaram isso em algum momento da vida de vocês, ou algum professor já falou sobre isso. O que é o princípio da legalidade? Quem consegue resumir isso aí para mim? Ou quem não tem nem ideia? Que o princípio da legalidade é cumprir a lei, seguir a lei, né? Mas eu nem sei se está certo. É seguir a lei? Agir dentro do sistema normativo, né? Dentro do cenário normativo, né? Muitos professores falam que a lei e a norma, ela é um quadro. E dentro daquele quadro você pode pintar da forma que você quiser, mas você tem que pintar dentro daquele quadro. Então a legalidade é isso. Siga dentro daquela norma, siga dentro... O menino não sabe seus problemas. Beleza, aí você está me dizendo dessa forma, então se a lei for omissa, o prefeito pode fazer? A lei não fala nada. Não tem absolutamente nada. E aí, o prefeito faz ou não faz? Então, depende. Não Depende do que for. Se não ferir os outros princípios, se não Vamos lá. ferir a moralidade... Tá bom. Porque às vezes, por absoluta. exemplo, fere a moralidade, entendeu? Vou trazer aqui um exemplo concreto. Vamos trazer um exemplo concreto, então, para cima do exemplo concreto. Lembrando a todos que a presença é feita pelo formulário, o link que eu já disponibilizei, ok? Exemplo concreto. Vocês viram aí as chuvas que assolaram Petrópolis. O prefeito acorda depois daqueles dias catastróficos e fala o seguinte: a partir de hoje, ninguém na cidade vai pagar os impostos municipais. Beleza? O prefeito pode fazer isso ou não pode fazer isso? Então, eu não sei. Poder ele não pode, né? Porque ele está renunciando receita. Ele não pode deixar de cobrar os tributos. Tá, De ele tá repente, uma isenção pelo que aconteceu, alguma casa, ou Calma aí. algum desconto, sei lá. Calma aí. Olha só. Vocês têm a mania, vocês alunos têm a mania de enxergar chifre em cabeça de cavalo. A pergunta é simples. A pergunta é simples e não dificultem a resposta para vocês mesmos. O prefeito, ele teve a tragédia, acordou no dia seguinte e ele, prefeito, chegou e falou o seguinte: não quero receber mais nada de impostos do município. As lojas que recolhem o ISS, por exemplo, eu não quero receber. Os proprietários dos imóveis urbanos que me pagam IPTU, eu não quero mais receber. Mas calma aí. As pessoas... verba, assim... Esse bom grado do prefeito é possível que aconteça? Ou ele está agindo de má fé? Ou ele está agindo violando a lei? Talvez por um período de tempo, né? Talvez com uma MP, talvez com um decreto ou com alguma proposta. Eu acho que ele pode propor para a Câmara de Vereadores e aí a Câmara aprovar talvez uma lei, né? Que possa facilitar. Olha como vocês estão falando, são coisas completamente distintas. Eu falei o prefeito. Eu acho que ele não pode. Aí já começa. Não, o prefeito pode falar com a Câmara pode fazer. Então não é o prefeito mais. Então, o prefeito em si, não. Primeiro que o próprio prefeito ele não pode decidir isso. Começa por aí. Ele fala assim, acordei, eu não quero receber. Ele não pode. Por que ele não pode?
Ele não tem autonomia? Mas é renúncia de receita, né? Mas ele tem Tem uma autonomia. lei de responsabilidade fiscal que diz que você não pode fazer isso. Tem uma lei. Então, essa autonomia do prefeito é uma autonomia diferente. Então, quando o André me fala que é um quadro que vai pintar naquele limite, cuidado. Porque essa fala é o princípio da legalidade, André, para nós, enquanto cidadão. Lê para mim o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, por favor. Todos aí peguem artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Quem chegar aí no inciso 2 primeiro, puder ler para mim. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que ele está dizendo aqui, André? Ele falou o seguinte. Legalidade. Ele está falando do princípio da legalidade. Só que aqui nós temos duas vertentes. Uma coisa é a legalidade para o particular. É essa do artigo 5º do inciso 2. É essa que o professor chegou para você assim, o quadro em branco. Se a lei não proibir, faça. Esse é para o Então, particular, na verdade. Se a lei chega para mim e fala o seguinte, você está livre. Isso aqui não é crime. Então, vou lá, posso praticar o ato. Porque não tem nenhum impedimento. Então, na omissão da norma, nós particulares podemos cumprir. E na omissão, e a legalidade para a administração pública é diferente. Então, cuidado quando a gente fala do princípio da legalidade. Porque o princípio da legalidade para nós, enquanto particulares, se a lei não impedir, se a lei não fizer nada, não falar nada, eu posso fazer. Por exemplo, André, você pode comprar o meu Porsche, se você quiser. Como? Um contrato verbal. É possível? É possível. Você pode comprar o meu imóvel com um contrato verbal? Não, porque a lei fala, nesse caso, tem de ter uma escritura pública. Papel, não é verbal. A lei manda isso que a gente faça. Mas se a lei não fala nada, eu faço da forma que eu quiser. Agora, quando a gente vai lá para o artigo 37, o cenário muda. Porque essa legalidade nós chamamos de uma legalidade administrativa. A administração pública só pode fazer alguma coisa se a lei deixar. Valco, mas isso é igual a nós. Qual é a diferença? Que no silêncio da lei, a administração pública não pode fazer. Aí tem de ter a norma, inclusive para deixar de receber. Estou dando esse exemplo aqui da Prefeitura de Petrópolis. Calma que eu vou explicar. Se está confuso, calma, que isso vai clarear na cabeça de vocês. O que eu estou dizendo? Falei aqui ainda há pouco. O André vai comprar o meu Porsche. Beleza? Vão ser 10 parcelas de 100 mil reais. Primeira parcela ele paga certinho. O que foi acordado? Verbalmente. Primeira parcela foi paga, a segunda foi paga, a terceira foi paga, a quarta foi paga, a quinta foi paga, a sexta foi paga, a sétima foi paga, faltaram 2. 8ª, 9ª e 10ª. 2 parcelas. A 9ª e a 10ª, perdão. Aí o André me liga, fala assim, professor, não tenho como pagar esses 20 mil que faltam. Eu sei que eu estou devendo, etc. Mas aconteceu isso, aconteceu assim, aconteceu assado. Conta aquela história triste para mim. Eu posso falar o seguinte, beleza, André, zerou, está no 0 a 0. Eu estou renunciando à receita. Porque a lei não me proíbe que eu faça isso. Não me obriga, melhor dizendo, que eu cobre do André aquilo que eu acordei. Vocês vão ver isso no direito contratual, pacta sunt servanda, faz lei entre as partes. Então, eu cheguei para o André e falei assim, André, tá tranquilo, 20 mil, relaxa. Beleza? Tranquilo? Esse exemplo. Eu estou renunciando a essa receita que vai para a minha casa, que vai sustentar as minhas contas. Aí eu falei o seguinte, o André
me contou uma história triste, porque não tem como pagar os 20 mil que faltam. A história triste para a prefeitura de Petrópolis foi a tragédia. Mais triste do que isso, eu não sei o que poderia ser. Aí vem o prefeito e fala o seguinte: a sociedade de Petrópolis, não me paguem mais os impostos municipais. O Walker, nessa metáfora, o Walker está para o prefeito, assim como o André está para a sociedade, porque a sociedade de Petrópolis é devedora dos impostos. O André me devia 20 mil. O prefeito pode fazer isso? O Walker pode fazer isso porque o Walker não tem nenhuma lei obrigando a ele a cobrar o André. E lá no município, por mais bom coração que possa ter o prefeito, por mais lindo que possa ser essa atitude nobre, para aí, agora você não pode. A lei tem que te dizer isso. Ariane, leia para mim artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, por gentileza. Professor, estou em trânsito, não vai dar para ler agora, não. Então, quem puder aí, 150, parágrafo 6º da Constituição, por favor. Instituir impostos sobre? 150. Aí, letra O A. parágrafo. Leu o parágrafo 6º. Só o parágrafo. Aí está escrito instituir impostos sobre a letra A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templo de qualquer culto. Aí letra C, patrimônio, Não. renda. Eu quero que você vá direto no parágrafo 6º do artigo 150. O caput do 150 fala o seguinte: sem prejuízo de outras garantias, vai lá no Qualquer parágrafo subsídio ou 6º. isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas e correspondentes tributos ou contribuições sem prejuízo de dispositivo do artigo 155. O que está falando? Obrigado. O que está falando o 150, parágrafo 6º? Imunidade e isenção. Só pode Não, se for previsto em lei. Cuidado que isso não é imunidade, não, tá? Você está falando de isenção, não de imunidade. São coisas completamente distintas. Não, depois, em tributário, você vai ver isso, a gente pode falar. Mas isenção é uma coisa e imunidade é outra. Cuidado com isso. Mas deixa para lá, depois eu explico se for o caso. O que ele está dizendo? Para a gente entender e fechar essa questão. Qualquer subsídio, isenção, redução na base de cálculo, concessão, crédito presumido, anistia ou remissão relativa aos impostos, taxas e contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. Então, André, quando eu viro para você e falo o seguinte: o prefeito de Petrópolis pode falar o seguinte, porque ele acordou e falou o seguinte: a cidade é um caos, ele fala, ninguém mais me paga imposto. Ele pode fazer isso? Não. Não. Ele não pode fazer isso. Eu, enquanto particular, posso. Você tem uma dívida de 20 mil, eu falo assim, morreu a dívida. O prefeito, ele não pode fazer isso. Ok, mas por que ele faz? Porque foi a solução que você deu. Ele bate a porta da Câmara Municipal, quem faz a lei? Quem faz a lei é o Legislativo. Ele bate a porta do Legislativo e fala assim, Legislativo, eu quero dar isenção do IPTU para esses moradores das regiões tais durante, sei lá, 2 anos. Ele pode fazer isso? Pode. Desde que haja lei. Vamos trazer um exemplo aqui. Lembrei esse aqui agora. Exemplo concreto. Vocês estão vendo aí Miguel Pereira, né? Desde Arcádia até o limite de Pati.
Tudo isso vai ser um novo centro. O que o prefeito André Português fez? Aqueles proprietários de imóvel nessa rua que fizerem a obra com base nesse projeto arquitetônico terão 5 anos de isenção de IPTU. Ele está renunciando à receita. Ele poderia fazer Acho que ele isso... até alterou a lei orgânica, né? Sobre a questão das construções, né? Aí eu não sei, confesso que eu não tenho essa informação, nem conheço a lei orgânica do município de Miguel. Mas o que ele fez? Ele está isentando, ele está renunciando à receita. Ele poderia fazer isso a seu bel prazer? Não! Ele mandou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores. Se a Câmara aprovar, ele sanciona, aí sim ele pode fazer. O que ele está fazendo aqui? Cumprindo um princípio da legalidade. Então, diferente do que acontece com nós particulares, na omissão da lei, nós particulares podemos fazer. E na omissão do poder público, não faz nada. Então, o princípio da legalidade na esfera administrativa, a administração pública só pode fazer alguma coisa e, inclusive, deixar de fazer alguma coisa se a lei autorizar. Está claro, senhores? Ou está esquisito isso? Está claro ou está esquisito? Falem agora ou calem-se para sempre. Pelo silêncio, vocês devem estar assim, arrancando os cabelos já, sem entender bulhufas. E aí eu preciso entender para explicar isso a vocês. Tá tranquilo ou tá esquisito, senhores? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Mesmo? Por mim, sim. O que a gente chega, então? Quem cala, consente. Se os demais estão calados, é sinal que parte do princípio está tudo certo. O que é interessante e que a gente tenha essa informação? O princípio da legalidade, ele surge para obstaculizar possíveis atrocidades feitas pelo executivo. Porque o executivo, por mais que ele tenha autonomia, ele não pode fazer o que ele pensa. Tem de estar na lei. E quem faz a lei? O legislativo. Ora, então, o princípio da legalidade é um direito fundamental nosso enquanto cidadão, porque é o freio que daremos ao chefe do executivo. Ele não vai fazer aquilo que ele bem entender. Ele vai fazer aquilo que o representante do povo, quem são os parlamentares que estão no legislativo, autorizarem. Se não autorizar, nada feito. Então, o vereador que você votou, o deputado que você votou, o senador que você votou, você tem que falar para ele, olha, eu gostaria que isso fosse feito. Nos municípios menores, como é o caso do interior, é mais fácil, você encontra com o vereador na rua. Né? No município maior, nos municípios com mais habitantes, isso é difícil de acontecer. Então, você tem que ir para redes sociais, você tem que ir para e-mail e etc. Porque, vamos aqui imaginar que por mais bonito que seja mudar toda a arquitetura do centro de Miguel Pereira, vamos supor que o legislativo fala assim, a gente não quer isso. Para a gente aqui não é bom. Acabou. Por mais que o André gostaria de fazer isso, ele não faria. Ele não poderia ter feito isso. Porque está abrindo mão de uma receita. Aí você pensa assim, e o cara que está, sei lá, num bairro que não pega o centro ali, ele vai ter que pagar o IPTU?
tudo tem que ser analisado. Por isso tem de ser a lei. Por isso tem de vir da lei. Isso, o princípio da legalidade. Então, senhores, por mais que haja autonomia da administração pública em gerir, tem limites. Esse limite, imposto pela lei. E quando eu falo lei, lembrem, lei no sentido lato sensu, a norma. Não necessariamente, exclusivamente a lei. Tá claro, senhores? Ou tá esquisito? Beleza quanto à diferença do princípio da legalidade ao particular e da legalidade à administração pública? Tá tranquilo? Show de bola. Qual é o próximo princípio que nós temos? O princípio está lá no artigo 37. O princípio da impessoalidade. Está previsto lá no artigo 37. O André leu para mim. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, do Estado Federal ou município, deverá seguir ou obedecerá o princípio da legalidade e da impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? As pessoas que compõem a administração pública estão lá representando o Estado, não por questões pessoais. Como é, Walter? Não entendi. Explico. Impessoalidade tem duas vertentes. Tem a vertente do servidor com a sociedade e do servidor enquanto servidor. Alguém aqui viu hoje o município de Miguel Pereira? Alguém hoje cruzou com o município de Engenheiro Paulo de Fronten? Alguém cruzou com o município de Vassouras? Creio que não. Mas possivelmente vocês cruzaram com o guarda municipal de Miguel Pereira, com o guarda municipal de Vassouras, com o guarda municipal, com o policial militar. Aquela pessoa que está ali fardada não é mais aquela pessoa, não é mais aquele CPF, entre aspas. Ali ele é o Estado. Por isso que ele é impessoal, entre aspas, tá, senhores? Até porque isso é uma questão jurídica, né? Uma questão quase que filosófica. Não é mais aquele CPF que está agindo, ele está agindo pelo Estado. Por mais que seja uma pessoa, óbvio, né? Assim, é uma criação jurídica isso. Então, quando o guarda de trânsito chega com o apitinho e manda você avançar aquele sinal, na verdade não é aquele cidadão Joãozinho que está mandando você fazer isso. Quem está mandando você fazer isso é o Estado. Na figura do Joãozinho, porque ninguém aqui viu o Estado. Ninguém viu aqui o município. Então, a impessoalidade a partir do momento que você se insurja contra uma questão, uma atitude tomada pelo prefeito de Partido Alferes, por exemplo, você não vai promover, no primeiro momento, uma ação contra o CPF do cara. Você vai mover uma ação contra a prefeitura do município de Partido Alferes. Porque não é o prefeito. É o município que está tomando atitude. O prefeito, ele está imunizado com essa impessoalidade. Vamos aqui imaginar, tá? Só aqui a título de exemplo, eu vou falar sobre isso. Eu não me limito às questões, eu estou no quarto período, não tem muita informação, etc. e tal. Eu não me limito a isso. Eu acho que quanto mais informação, melhor. E aí depois, se ficar com dúvida, a gente vai tirando. Quanto mais tempo estudar, melhor. Vamos aqui imaginar. Existe uma súmula vinculante do STF que assegura que qualquer pessoa pode ter acesso ao inquérito policial, salvo se não houver sigilo. Então, qualquer pessoa. Beleza? Tá. Então, vamos imaginar o Walter
fui lá na 96DP, né, e fui despachar com o doutor André Uchoa, delegado 96DP. E eu falo o seguinte: delegado, eu quero ver o inquérito número tal. Ele: não vou te entregar. Está em sigilo? Não, está em sigilo não, mas eu não quero te entregar. Ora, essa atitude não é o André, CPF, número tal que está falando. Ali quem está falando é o Estado do Rio de Janeiro, na figura daquele servidor, que tem a autoridade outorgada pelo Estado para fazer aquilo. Se eu vou me insurgir quando acontece uma violação do meu direito, eu procuro o judiciário. Nesse caso, cabe uma ação constitucional, um remédio constitucional, que nós chamamos de mandado de segurança. O mandado de segurança, um remédio constitucional para tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas. Eu vou processar quem? O André Uchoa, CPF número tal? Vou contra o Estado do Rio de Janeiro, pelo ato praticado pela autoridade André Uchoa. Porque senão o servidor teria que contratar um advogado para defendê-lo. Não teria lógica. Então, essa impessoalidade, enquanto servidor, quem está agindo ali não é aquela pessoa CPF número tal. Por mais difícil que seja você retirar isso, né? Você desdobrar desta forma. E se essa pessoa começar a agir com vontades pessoais, aí surge aquela figura que vocês escutam a todo momento, do abuso de poder, do abuso de autoridade. Quando ela pega a autoridade que o Estado deu a ela e usa aquela autoridade para benefícios pessoais. Aí sim, naquele momento, essa pessoa começa a ter violações. Então, quando o artigo 37 fala do princípio da impessoalidade, o que ele está querendo dizer? O servidor, o cidadão, essa pessoa que está te atendendo não é um particular, é o Estado falando com você. Como o Estado não existe, é uma criação jurídica, eu preciso ter alguém falando sobre isso. Essa é a primeira vertente do princípio da impessoalidade. Qual é a segunda vertente? Agora, quem está lá, naquela cadeira, vai virar assim, ó, na cadeira do Estado, delegado de polícia, o juiz, o promotor, o prefeito, ele não pode se valer desta função para que tenha uma autopromoção. Ele não pode se promover por conta disso, das atitudes dele. E, Walter, não entendi. Quando o prefeito faz alguma coisa, vou botar aqui, vai ser simples vocês entenderem isso, né? Enxerga aí os comerciais do governo federal. Vamos aqui imaginar a educação inclusiva. Vamos imaginar que tem algum comercial que termina isso. Não fala gestão do Jair Bolsonaro. Brasil, um país de todos. É o slogan. Quem fez aquilo não foi o Jair Bolsonaro. Na verdade, foi a gestão dele que fez isso. Vocês estão vendo aí, Miguel Pereira com obras à torta e à direita. Diversas situações magníficas acontecendo na cidade de Miguel Pereira. Nenhuma leva o nome do André Português. Porque ele não poderia fazer a obra se homenageando. Ele não poderia reformar o centro de Miguel Pereira e trocar o nome da rua para a Rua André Português. Por mais maravilhoso que possa ser, ele não pode se promover por conta disso. Ele pode promover o centro... Como é que é, meu Deus do céu? Não fugiu o nome da obra que ele está fazendo. Ele deu o nome do Jackson Uchoa, o nome do Fórum do Fux, o nome de não sei... Isso ele pode fazer. Não é ele que está se promovendo.
Porque, impessoal, ali é a prefeitura de Miguel Pereira que está fazendo na gestão dele. Tanto é que tem que botar lá, gestão de ano tal a ano tal. Isso, quando o André faz, e vocês estão vendo isso, diversos outdoors pela cidade, não está lá dizendo gestão do prefeito André Português, que não sei o que, André Português, que não sei o que, André Português. Não, que ele não pode fazer porque ele fere 37. Ele está gerindo a máquina pública, é a prefeitura que está fazendo. E vamos supor que ele cause alguma ilegalidade nisso. Eu vou processar o André Português? Não. Eu vou processar a prefeitura de Miguel Pereira. Óbvio que tem algumas exceções, tem algumas situações. Mas eu não vou entrar nesse mérito, que é uma questão que precisa de muito mais maturidade acadêmica para entender isso. Então, eu quero que vocês tenham a clareza que esse princípio da impessoalidade ele tem uma dupla vertente. A vertente do servidor não responder com o seu próprio patrimônio, porque senão ninguém gostaria de ser servidor. Ninguém ia se candidatar a ser vereador, a ser deputado. Isso tudo vai recair sobre o meu patrimônio. Eu estou querendo fazer um serviço público. Ainda vou sofrer por isso? A grosso modo, senhores, a grosso modo, eu não estou aqui defendendo ninguém, é o que mais ou menos está acontecendo, que aconteceu com o procurador Deltan Dallagnol da Lava Jato, que foi condenado a pagar 75 mil ao ex-presidente Lula, pelo STJ. Ali é uma situação que fala o seguinte, quem está respondendo já não é mais a União, porque o servidor estava ali enquanto procurador. Mas os ministros do STJ entenderam que naquele momento quem estava falando ali não era o procurador, e sim o CPF do Deltan. Por isso que condenou o Deltan, não condenou a União, pelo princípio da impessoalidade. Vejam que o princípio da impessoalidade, o segundo princípio que nós estamos trabalhando no 37, começa a trazer freio para essa autonomia que o município tem. Tem autonomia? Sim. Primeiro freio, a lei. Só faz ou deixa de fazer o que a lei manda. Princípio da legalidade. Segundo, você tem a máquina pública na tua mão. Não se promova com isso. Não se promova. Não eleve o seu nome para isso. Você não pode fazer isso. Sabe aquela velha máxima, né, que vocês devem ter escutado isso à torta e à direito? Ah, é o policial que quer entrar na boate sem pagar. Ele dá a famosa carteirada. Ele está se valendo da autoridade que o Estado outorgou a ele para ter benefícios pessoais. Isso é flagrantemente inconstitucional. Isso fere o artigo 37 da Constituição. Não só o 37, tá? Fere outros zilhões de dispositivos. Agora, diferente se ele está lá investigando. Aí ele pode entrar. Na carteira da polícia, está escrito lá. Se houver necessidade, vai vai adentrar qualquer recinto, ambiente, etc. Parará. Se ele estiver na sua função pública, beleza. Agora, não vai se valer disso para benefícios pessoais, porque fere o artigo 37, fere o princípio da impessoalidade. Está tranquilo, senhores, ou está esquisito? Me contem aí como as coisas estão. Tá tranquilo, professor. Agora, Tá na tranquilo. prática, a gente vê isso acontecendo bastante, né? Aí é uma outra questão. Então, cabe a nós... Oi? Concordo plenamente que as pessoas abusam da autoridade para certos fins próprios. Aí a gente está numa outra discussão, né? Enfim, se isso não acontece ou deixa de acontecer, são outros desdobramentos. Eu parto do princípio que a partir do momento que a gente saiba o que é o certo, eu tenho a opção de combater ou não combater. Eu tenho a opção de praticar atos corretos ou não praticar atos corretos, né? Enfim, não acontecer várias questões, né? Eu acho um absurdo o tráfico de drogas, e mesmo assim acontece à torta direita.
Então, assim, são ponderações que têm que ser feitas. A gente só tem que saber o que a lei e a nossa Constituição assim assegura. Quer ver? Lê para mim aí o parágrafo 1º, parágrafo aquela cobrinha, né, 1º do artigo 37 da Constituição, por favor. Quem puder ler aí. Parágrafo 1º do artigo 37. Quem é a alma caridosa que pode ler para mim? Letícia, não sei se você está lendo ou não. Esse aqui, Mas o áudio está a fechado. publicidade dos atos? Isso. Eu estava procurando aqui. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Obrigado, Suelen. O que ele está dizendo aqui? Essas propagandas que vocês veem não pode ter a autopromoção, né? Por mais magnífica que seja a ideia, não pode se valer daquela obra para se promover. Então, a publicidade é boa? Sim, é boa, é válida e tende a acontecer. Agora, não pode ser para se promover. A publicidade... E quando eles fazem... Desculpa, professor, mas nessas propagandas políticas que eles falam sobre que fez tal coisa, então isso é permitido ou não? Não, aí é diferente. Uma coisa é ele falar na propaganda política, pô, se ele não puder falar aquilo que ele fez, perde todo o sentido. Uma coisa é o André, eu vou estar dando o exemplo do André, tá, senhores? E aqui, com muito respeito, porque eu acompanho, é uma gestão que eu acompanho mais de perto, etc. Então, assim, eu vejo tudo isso, todo o respeito que ele tem com a cidade, com as normas, etc. E não estou fazendo aqui campanha, tá longe disso, não voto em Miguel, não votei no André, etc. Mas eu tenho um vínculo com ele de alguma forma. Estou dando esse exemplo exclusivamente, tá? Para que seja próximo a vocês. Ou o Severino, em Vassoura, seja o que for. Uma coisa é ele estar em campanha falando, fiz isso, consegui gerir a máquina pública daquela forma. Isso, Sueli, não é promoção. Isso ele está contando aquilo que ele fez. É aquela história, né? Se eu, enquanto advogado, quero conquistar um cliente, eu vou contar os méritos que eu tive para que ele me contrate. Diferente de eu fazer a propaganda. Isso é diferente. Então, quando você lê no parágrafo 1º, cadê que eu me perdi aqui? A publicidade dos atos atuais, não é o que aconteceu. Obras, serviços, as campanhas de órgão público deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoções pessoal, né? Caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidores. Ele não pode utilizar, por exemplo, Parque dos Dinossauros, uma obra do André Português. Isso não pode. Quando você sobe a serra, que tem aquele negócio gigantesco que vai ser lá o parque, não pode ter uma obra do André Português. A gestão da prefeitura 2022-2027, sei lá, é diferente. Quando o Severino reforma a Praça de Vassouras, não vai botar assim uma obra do Severino. Não. Uma obra da Prefeitura Municipal de Vassouras. Agora, amanhã quer se candidatar a deputado, a governador, a senador, seja o que for,
Ele vai falar assim, poxa, eu consegui reformar. Eu fiz uma boa gestão daquele município. Veja, Sueli, que aqui é diferente. Ele não está se valendo daquilo naquela função para se promover, mas uma vez que passou, ele já não está mais no cargo. Ele está concorrendo a uma nova situação e está se valendo daquilo que ele fez, dos méritos, dos louros que ele achou por bem fazer. É diferente. Ficou claro ou isso está esquisito? Perfeito, professor. Era isso mesmo que eu estava na dúvida, porque a gente vê normal, né? Campanha eleitoral, normal isso. Aí eu fiquei nessa dúvida, falei, será que é proibido? Não. Então tá tudo certo, Não, isso mesmo. na campanha Perfeito. não. Não Sim, teria não lógica. tem como. Né? Exatamente, exatamente. Seria tirar o Perfeito, mérito da pessoa também. Né? Seria tirar o mérito da exatamente. pessoa. Ele não Uhum. pode, por exemplo, vou mudar o nome da cidade para botar o meu nome. Porra, sabe? A que ponto chega isso? Né? Isso é uma questão de autopromoção. Então, as pessoas que lá estão, as pessoas que estão gerindo, não podem gerir a máquina com benefícios dessa autopromoção. Agora, uma vez que fez um bom serviço, ela divulgar isso, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? Se vocês forem ver, as lives que o André faz é na rede pessoal dele. Só que as pessoas sabem que ele é o prefeito. Ele está contando os méritos que ele está fazendo. Não é a prefeitura. Ele está contando, eu estou fazendo isso. Eu pego aqui, eu tiro foto na minha rede social e posto lá. Quem me segue aí nas redes sociais viu. O Valker publicou uma foto da entrevista que ele deu na Band. Isso é a promoção minha? Óbvio. Eu preciso disso para vender. Eu sou uma pessoa que trabalha com isso. A advocacia é isso também. Por que me contrataram na faculdade de Miguel Pereira? Porque eu vendi meu peixe. Dou aula assim, meu currículo é assado, fez isso, fez assim. Se eu não pudesse fazer isso, não teria fundamento nenhum. Então, a gente só tem que deixar isso claro sobre essa ótica, né, sobre essa ponderação do que é. As questões informativas não podem carregar o nome da autoridade. Ponto. Mudou e aqui eu estou falando do prefeito porque fica próximo a vocês, tá? Mas aqui vamos imaginar, delegado reduziu a criminalidade em Miguel Pereira, de fato aconteceu. O André Uchoa não pode botar isso no outdoor. André Uchoa, reduzir a criminalidade de Miguel Pereira. Não, negativo. A 96DP aí é órgão do Estado. Dirigida pelo delegado André Uchoa, fez isso. Ele não se promoveu. Quem fez foi a delegacia dirigida por ele. É diferente. Tranquilo? Então, esse princípio da impessoalidade, senhores, isso traz muita segurança para a gestão da máquina pública. Tranquilo? Então, quando a gente fala de máquina, quando a gente fala da gestão da administração pública, dessa legalidade, dessa autonomia que tem a administração pública, isso tudo tem limites. Esses limites, inclusive, para assegurar ao cidadão atrocidades. Porque, senão, a gente não sabe o que aconteceria. A gente estaria numa ditadura. A gente não tem direitos. O cara acordou, né, como diz na gíria, né, a esposa ou o marido, dependendo da função, dormiu de calça jeans, o cara acordou de ovo virado, a mulher acordou de ovo virado, né, como se diz na gíria, vai fazer atrocidade. Não, calma aí, aqui não, cara pálida, porque isso repercute em toda a sociedade. Você tem limites, a lei está impondo. E se você não cumprir o que está na lei, vão te processar. Aí vem o judiciário para isso. Professor, agora me conta aí sua rede social para eu te seguir, que agora eu fiquei curiosa. @Prof. Valker Figueiredo. Tá Bom, vou lá seguir. Eu coloquei lá, deixa eu só botar aqui, para aqueles que queiram, porque meu nome tem essa dificuldade na escrita, botei aqui no chat também, aqueles que não estão poderão
seguir lá para acompanhar. Tá claro, senhores, isso faz sentido na cabeça de vocês ou tá esquisito essa situação? Isso faz sentido para vocês? Isso tem que bater na alma de vocês, tá? Isso tem que fazer sentido na cabeça de vocês. Isso faz sentido para vocês ou tá esquisito? Para mim tá tranquilo, ficou claro. Dúvidas, senhores? Zero de dúvidas? Ninguém? Não é possível, cara. Não é possível isso. Continuo? Posso continuar, então? Manda ver, professor. Vamos embora? Vamos, então, para o segundo princípio. Perdão, segundo princípio. Para o terceiro princípio, né? Que esse é o princípio mais confuso que nós temos. Então, o André Júnior leu aqui, no 37, ele falou que a administração pública tem que seguir a legalidade, a impessoalidade, e o terceiro princípio é a moralidade. Rapaz, aí é sinistro. O que é moral? Pense aí, não precisa nem me dizer. Eu vou trazer um A exemplo. moral já é uma coisa mais, não sei, construída pela sociedade, né? Aí vai Será? depender. Eu gosto de trazer essas reflexões, tá, pessoal? Assim, como reflexões mesmo, né? Eu me lembro no tempo de faculdade, né? Eu fiz faculdade na academia de polícia, e na época que eu entrei lá na faculdade, né? Enfim, um sonho de ser delegado, etc., né? Acompanhando muito o dia a dia dentro da polícia. Eu fiz faculdade dentro da academia de polícia, e em certo momento eu estava tendo uma aula com um delegado que ele contou um seguinte caso. Chegou um cara na delegacia dizendo que a esposa estava naquele momento no motel com um amante. À época, o Código Penal tinha um dispositivo que falava que o adultério era crime. E aí, se tem uma notícia de crime, o delegado tem de agir, por dever de ofício. A lei manda que ele faça isso. E aí o delegado, nesse meu professor à época, ele contando essa história, ele falou assim, cara, você tem certeza que você quer que eu vá lá, etc. Porque para ter o adultério, a doutrina fala que tem de ter a conjunção carnal. Então, assim, eu tenho que pegar no ato para que a gente possa configurar, de fato, o adultério descrito no artigo tal do Código Penal. Não, eu quero. Cara, porque se eu toco a campainha do quarto do motel que eles estão, a conjunção carnal já não vai mais acontecer. Eles estão no mesmo quarto, por mais que estejam luz. Mas não tem conjunção carnal. Se eu meto o pé na porta e arrombo a porta, pelo barulho, óbvio, numa reação automática, inclusive de susto, não vai ter mais a conjunção carnal. Então o crime não vai se configurar. Não, eu quero, e foi feito. E o cara foi lá, óbvio, uma parafernália de coisas, não conseguiu configurar o crime do adultério. Mas quando a gente fala da conduta social, nos antepassados, né, era uma questão, enfim, inadmissível o adultério. Hoje, não estou defendendo, tá, pelo amor de Deus, mas a sociedade, de uma forma geral, já começa a mudar o seu entendimento. Então, moralidade, ela sofre alterações. Porque o que era imoral ou amoral para os meus pais, para mim pode não ser. Se fala para isso para minha avó, são coisas antagônicas. Então, muda com o passar do tempo. De novo, não estou falando que eu sou a favor. Estou aqui refletindo como a sociedade muda. E com essa mudança, como é que eu vou dizer o que é moral? Porque
o artigo 37, quando ele fala desses princípios, foi o que eu falei aqui ainda há pouco, é o seguinte: na ausência de uma norma, aplica o princípio. Se no município do interior do Amazonas não tiver uma norma, vai pelo princípio. E o que é o princípio da moralidade? Ou, melhor dizendo, o que é o princípio da moralidade administrativa? Nada mais é do que agir de boa fé. Agir com decoro. Agir com lealdade. Então, eu diria, porque moralidade é muito subjetivo. Talvez seja o princípio mais subjetivo que nós temos. Tem pessoas que, enfim, podem lá. Outro dia eu estava vendo lá no Instagram, mostrando um videozinho, né, de uma, entre aspas, de uma pegadinha para saber se a pessoa tinha boa fé ou não. Né? Ele deixava a carteira cair. Várias pessoas pegavam a carteira e ficavam para si. E um morador de rua deixou a carteira cair e foi lá e devolveu. Isso é moral. Cara desse tem moralidade. Na minha visão. Ah, mas e o cara que pegou a carteira? Ah, ele é amoral. Você sabe se o filho dele está passando fome? Você sabe se ele pegou essa carteira porque ele precisava comprar um remédio para salvar a vida da esposa dele? Não estou dizendo que está certo. Mas será que não teria uma justificativa? O que é a moralidade? Eu estou mostrando para vocês o quanto é difícil enxergar o que é moral. Eu costumo dizer, né, que eu prefiro trabalhar com pessoas que ou sejam morais ou que sejam imorais. Para mim, o mais difícil é trabalhar com pessoas amorais. Porque a pessoa amoral é aquela pessoa que está em cima do muro. Ora ela pode ser imoral, ora ela pode ser moral. Então você não sabe o que vai vir. Quando eu estou diante de uma pessoa imoral, eu já sei que o que vai vir dali sempre eu não quero. E quando eu estou uma pessoa moral, eu já sei que tudo aquilo vai ser bom e o que eu quero. Então a gente tem que entender que a conduta da administração pública tem de ser tomada dentro de uma moralidade. E o que é moralidade? Agir com lealdade, agir com boa fé, agir com decoro. Talvez essas três palavras tirem um pouco da subjetividade que possa ter o princípio da moralidade. Sem sombra de dúvida, é um dos princípios mais complexos que nós temos. Você quer ver um exemplo concreto do que aconteceu? Talvez vocês lembrem aí, está em 2020, 2019, possivelmente, não vou lembrar agora, mas, se não me engano, 2019. Isso. Vocês lembram da confusão daquela reunião que foi divulgada nas redes sociais, das reuniões onde o presidente Jair Bolsonaro estava com os ministros? Você lembra desse bafafá? O Moro era, então, ministro da Segurança e da Justiça. Vocês lembram dessa reunião, desse imbróglio? Lembro, sim. Isso aconteceu, isso foi divulgado depois até que o Moro saiu, não foi? Acho que foi logo em seguida que o Moro saiu, foi divulgado. Isso. Qual foi a discussão ali? Né? Eu só estou pegando esse... Olha só, senhores, pelo amor de Deus, tá? Eu estou dando exemplos práticos do que acontece na prática. Não estou defendendo ou acusando ninguém. Beleza? Como eu disse mais uma vez, eu estou num ambiente acadêmico. Eu vou sempre repetir isso, porque como isso aqui vai trazer alguma publicidade, pode me dar dor de cabeça amanhã ou depois. Mas vamos nós. Lá, naquela oportunidade, qual foi a discussão que acontecia entre o Bolsonaro e o Moro? A nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. O Moro falou assim: eu não nomeio esse cara que o presidente quer. E o presidente chegou e falou assim: eu nomeio porque eu que mando. E parou no STF. O STF falou assim: você não nomeia ninguém, presidente.
Vamos aqui entender o caso. Porque esse caso só repercute no princípio da moralidade. O Moro pode não nomear por uma ordem do presidente da República? Não. O Moro, ele é subordinado ao presidente. Qualquer ministro, qualquer secretário, ele é subordinado ao chefe do executivo. Então, tem todo mundo seguir a mesma linha. O Bolsonaro, ao querer nomear o Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, como chefe, diretor da Polícia Federal, está ferindo a lei, princípio da legalidade? Não, não está ferindo a lei. Não está ferindo a lei. Ele agiu conforme a lei. Ele fez certinho. Aonde mora o problema? Dizem, eu não vi, eu não sei, eu não estava, eu não vi o processo. Dizem que foi divulgado fotos do Alexandre Ramagem com os filhos do Bolsonaro no Ano Novo. Dizem que o intuito de nomear esse diretor era para proteger os interesses dos filhos do Bolsonaro. Será que isso é moral? Aí que mora o problema. Será que isso tem boa-fé? Será que isso tem lealdade? Dentro da lei ele agiu. Mas será que é uma questão moral? E foi com base no princípio da moralidade administrativa trazida pelo artigo 37, caput, no terceiro princípio, que o ministro Alexandre de Moraes falou o seguinte: não, isso não é moral. Por mais que você tenha agido, Bolsonaro, dentro da lei, na minha visão, ele falando, tá? Estou falando em terceira pessoa. Na minha visão, enquanto magistrado, você fere o princípio da moralidade, porque você não está ali buscando o melhor para a administração pública. Você está buscando o melhor para satisfazer os seus próprios interesses. Isso fere a moralidade. Então, vejam o quanto é difícil. E aí eu preciso trazer provas. Como é que eu vou provar isso? Quer ver um exemplo, Suelen, para você entender isso? Eu falei aqui ainda há pouco na brincadeira do adultério, né? Que já... Tanto é que tem famílias hoje em dia já com 2 mulheres e um homem, 2 homens e uma mulher, tem famílias poliafetivas, etc. Teoricamente ficaria configurado como adultério, mas enfim. Vamos imaginar aqui uma cena, né? Suelen, posso te usar como exemplo? Você me autoriza isso? Você é casada, namorada? Você Você é casada? Sou casada. Posso usar você e seu marido aí como exemplo? Pode. Tá? Ele tá aqui me olhando com a cara aqui. Ele tá ouvindo a aula? Tá ouvindo agora, acabou de chegar. Então, cuidado aí. Vou botar ele numa furada, numa saia justa, mas depois eu resolvo o problema disso, né? Então, você está me autorizando a fazer isso, tá? Porque Tá isso bom. fica gravado. Vamos imaginar... Como é que é o nome dele, Suelen? André. André. Pô, só tem André nesse negócio, né? Agora, né? Qualquer André que eu fale vai ter problema para André. Então, vamos supor, Suelen, que chegue para você, no seu WhatsApp, uma foto do André abrindo a porta do carro dele, entrando uma morena linda. Essa foto. Pum. O André no carro com uma morena bonita. Posso estar enganado. Mas no primeiro momento, você vai falar assim: quem é essa filha da pi? Essa pi? Né? Tudo isso você vai xingar ele de tudo quanto é nome, falando o seguinte: o André está me traindo. É moral isso? A priori, é imoral. Mas você só tem aquela imagem. A partir do momento que você questiona e busca as informações, não mais só daquele retrato, daquela fotografia, sim de todo o contexto. André, que porra é essa? Quem é essa mulher?
Não, meu amor, você não sabe, essa é uma prima minha que morava no Rio de Janeiro, que eu não via há muito tempo, que por acaso estava em Miguel Pereira, Vassouras, não sei onde é que você mora, e aí acabou me ligando, etc, parará. É verdade, quer ver? Vamos marcar aqui de vir aqui em casa, etc. E ela confirma tudo aquilo. De fato, era uma prima que você não conhecia por ter um relacionamento. Enfim, uma prima distante, seja o que for. E não tinha nenhuma sacanagem na história. Mas a foto que foi apresentada parte do princípio de uma imoralidade. Então, para analisar o princípio da moralidade, e André, se você estiver me ouvindo, estou dando aqui exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não me ache que eu estou querendo nada disso, muito pelo contrário. Mas o que eu estou falando é o seguinte, não adianta nós termos uma leitura de uma fotografia. A gente tem que ter todo o contexto histórico, toda a situação fática para dizer que se de fato aquilo é imoral ou não é imoral. Porque é subjetivo. É extremamente subjetivo. Então, quando eu estou falando de moralidade administrativa, senhores, tem de ficar claro na mente dos senhores que o objetivo é expurgar a má-fé, expurgar a falta do decoro, expurgar a falta de lealdade. Eu não estou nem dizendo de legalidade, estou falando de lealdade. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Ficou claro, senhores? Ou há dúvidas quanto a isso? Falem agora ou calem-se para sempre. Quais são as dúvidas que, porventura, vocês têm? Não, tranquilo, professor. Inclusive, o André adorou, que já ficou rindo aqui à toa com a Morena. Falou que é isso mesmo. Já estou dando... Vou ficar quieto na minha, não vou ficar falando besteira, não. Deixa quieto isso para lá. Dúvidas, senhores? Perguntas? Tá tranquilo? Bem, senhores, estando tranquilo, até porque o quórum acaba reduzindo, tá? O pessoal que chegou aí depois, creio eu que já deva ter colocado as informações na lista de presença, pelo que eu vi aqui ainda há pouco, já estava a maioria, já tinham colocado. Aqueles que não colocaram, coloquem, tá? Na semana que vem, nós damos continuidade a esses princípios que estão explicitados na nossa Carta Política de 88, no artigo 37. Faltará mais outros 2 princípios, e daí a gente continua em outros princípios que vão sempre nortear a administração pública na gestão do município. Tá? A gente fala do todo e depois a gente traz isso para o município. Então, a gente precisa ter essas informações. Beleza? No mais, aqueles que tiverem alguma dúvida, podem me mandar lá pelo Instagram, está franqueado a todos. Né? A gente sempre troca uma ideia na medida do possível. Ok? Professor, boa noite, tudo bem? Bem. Edelson aqui. É só para deixar se o senhor meio que ciente, por exemplo, semana passada, teve a primeira aula do senhor, eu consegui entrar, semana passada eu tentei, não consegui, hoje eu já consegui fácil, então às vezes eu acabo, igual eu já faltei uma vez, mas nem é por mim, porque eu não consigo de jeito nenhum entrar. Acabou que expirou o tempo de tentativa, eu não consegui mais entrar, bloqueou, acabou. Beleza, aí quando acontecer isso, provavelmente tem acontecido de novo. Sem problemas. Espero que não aconteça. Tranquilo, hoje é boa. Espero que não aconteça para que possa acompanhar aí a aula sem grandes transtornos, tá bom? Senhores, foi um prazer inenarrável estar com Vossas Excelências. Nos encontramos na quarta-feira que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local e nos falamos. Valeu? Beijos, excelente semana a todos. Até semana que vem. Valeu, pessoal.